Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, eu trabalho aqui na Bluesoft e eu vou falar hoje sobre as novidades que tem no Rails 5. Saiu semana passada a versão final, oficial, e aí tem algumas coisas novas que mudaram. A primeira delas é que agora ele tem suporte, ele só roda com Ruby 2.2.2 para cima. E isso acontece por causa de... por que eles escolheram isso? Porque essa versão do Ruby, ela tá otimizada para memória. Então, em Rails, em Ruby, a gente tem mania de passar símbolo em tudo quanto é lugar. E aí teve um cara que chamou a atenção falando que esses símbolos não eram removidos da memória. E isso podia causar um ataque de DOS, né? Denial of Service. E aí, quanto mais símbolos tivessem na memória, o servidor podia acabar ficando sem memória eventualmente. E aí, por isso é uma dos motivos porque ele roda com 2.2. E aí, isso é uma das features do novo Ruby, que é o Incremental Garbage Collector, que ele vai fazer exatamente isso, ele tira os símbolos da memória e vai reduzir o consumo. Muita coisa no Rails 5 saiu, tinha muita coisa marcada como deprecated e foi removido. Uma das coisas que eu peguei de exemplo é do Action Mailer, que o método deliver agora virou deliver now, então tudo que estava ponto deliver você vai ter que trocar, porque não vai ter mais. E tem várias outras coisas, se você olhar lá no Release Notes do Rails 5 tem muitas, essa foi só um exemplo. Outro exemplo também é do debugger, não tem mais, você vai ter que usar uma chain de debug, by bug, by bug, alguma coisa assim. E aí uma coisa nova que entrou no Active Record foi que agora a gente tem o método OU, que nós não tínhamos. Se a gente quisesse fazer isso, a gente tinha que escrever na mão. E aí agora a gente consegue fazer isso aqui. E vai gerar um select limpo com um OR bonitinho. Agora a gente também tem o método left no Active Record. A gente não tinha isso antes. E de novo, se a gente quisesse fazer isso, tinha que fazer na mão. E aí agora você pode fazer um left de uma tabela só ou duas, passando ali embaixo. Aqui. Outer left joins, posts and comments. Belongs to agora é obrigatório, antes não era. Antes você tinha que fazer uma validação de presença, colocar um validates presence true. E isso vem na configuração do Rails por default. O Rails 5 agora isso é padrão, mas você pode desabilitar isso, é uma configuração que tem lá. E se você não quiser desabilitar para a aplicação inteira, você pode colocar um parâmetro depois desse relacionamento e falar que ele é opcional, é optional true. E aí ele vai deixar passar como era antes. Para quem usa a versão mais nova do MySQL, uma versão 5.7.8, tem um data type lá de JSON, que antes não tinha, e aí agora o Active Record dá suporte a isso. Então você vai poder colocar no seu código, dá para ler aí? Dá para colocar no seu código agora t.json settings, antes você não conseguia fazer isso. Uma das mudanças também foi que agora você pode usar UUID como primary key. E aí tem dois jeitos que você pode fazer isso. Você pode passar na tabela, ali em cima, o ID como UUID, ou você configura na aplicação mesma e seta isso aqui. E aí todas as migrations que você fizer, todas as tabelas, elas vão sair com esse ID. Eles também resolveram agora ter uma consistência nos comandos, porque tinha metade dos comandos que você rodava como Rails, metade do comando você rodava como Rake, tipo Rake DB Migrate e, sei lá, Rails Server, Rails Console. E aí agora tem um cara que chama Rake Proxy. Então, todo comando que você for passar pro Rails que não era dele, não é que ele assumiu tudo. Por exemplo, se você passar um Rails, não sei como foi com a sintaxe, agora me fugiu, mas se for, sei lá, Rails DB Migrate, ele vai olhar e falar, isso daqui é do Rails? Não. Então, o Rake Proxy vai ser o cara responsável para passar isso e o Rake vai continuar funcionando. Vai delegar pro Rake. O Rails 5 também vai vir com o TurboLink 5. Não sei se todo mundo conhece, mas é um jeito de renderizar as páginas mais rápido. Você não carrega o HTML inteiro toda vez que você fizer um get. Isso melhora na velocidade e na renderização das páginas. Rails API, isso é uma das coisas novas que são mais importantes. Agora você pode gerar aplicações que são apenas API. Então,
Você vai lá no console e coloca Rails New, BlueSoft API, tracinho, tracinho, API. Isso vai gerar um projeto para você que ele é específico para API. Ele tira muita coisa que não precisa se for só para API. Então, tipo, a herança de alguns controles ele troca para deixar mais leve e mais performático. Deixa de lado algumas funcionalidades que você ia usar só para os browsers. E aí deixa a API mais rápida. A outra coisa grande assim que chegou no Rails é o Action Cable, que ele é basicamente a comunicação com os WebSockets, né, que a gente conhece. E aí coisas como chat, notificações vão ficar mais fáceis de fazer no Rails, né. Só que talvez isso mude ou não sei, mas ele tem uma dependência do Redis. Então se você for usar esse cara, você vai ter que instalar o Redis, e eles falam lá na página do GitHub que você precisa de um Redis instalado e que provavelmente você vai querer rodar 2 servidores para eles ficarem fazendo essa comunicação. Por causa disso, eles trocaram o servidor default de desenvolvimento do Webrick para o Puma. E é isso. Obrigada, pessoal.